quero abrir com você o livro de Crônicas, capítulo de número 35. A partir do verso de número 1. Versículo 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos, preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Capítulo 35, verso 17, vamos avançar. Os filhos de Israel que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. E eu quero que toda a igreja leia em voz alta o verso 18, nós podemos acompanhar na tela e você pode ler em voz alta. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como aqui celebrou Josias, com sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Se você abrir a sua Bíblia ainda no segundo livro de Reis, capítulo 23, segundo livro de Reis, um pouco atrás, um pouco antes, segundo Reis 23, a mesma história. É impressionante como o autor do livro de Reis escreve e narra esta Páscoa que estes celebraram. Que Josias, e a mesma história sendo contada aqui no capítulo 23, verso 21. Vamos ler juntos o 23, capítulo 23, segundo Reis, verso 21 e 22. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Nunca se celebrou tal Páscoa. Foi algo inusitado. Assim como está sendo inusitado celebrarmos a Páscoa, sem bacalhau no restaurante para muitos, mas principalmente para nós na igreja. Estamos de quarentena, estamos em nossas casas, estamos em nossos lares, voltando aos primórdios da primeira Páscoa, dentro de suas casas. Vamos orar. Pai, fala conosco nesta manhã, neste dia em que a cristandade no mundo inteiro celebra a Páscoa. Estamos de quarentena, mas não estamos presos, estamos livres, porque Ele ressuscitou e nos libertou. E podemos juntos nesta manhã ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e discernirmos o que Tu queres falar conosco neste dia. Abre os nossos olhos, remove as escamas de sobre os olhos da igreja e prepara-nos para um novo êxodo, para um novo tempo que o Senhor quer descortinar, de que um dia, em breve, a trombeta soará e seremos transportados no novo êxodo para uma terra plena. E celebraremos o cálice, o pão, na mesa com Cristo por toda a eternidade. É este êxodo que nós antevemos em Apocalipse. É esta percepção que nós queremos trazer para as nossas vidas. E que o Senhor
alimente o nosso coração com essa bendita esperança de que os céus e a terra que agora existem estão reservados para este novo céu e nova terra, uma nova Páscoa, não mais uma Páscoa da velha aliança, mas da nova e eterna aliança. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Você pode sentar. Essa época do rei Josias foi uma época difícil, foi uma época de grande avivamento, uma época em que a nação de Judá estava totalmente desviada e apostatada dos caminhos do Senhor. O rei Josias, ele foi filho de um dos reis mais déspotas da nação de Judá, o rei Manassés. Manassés que levou a nação a um governo de 55 anos e trouxe para a casa de Deus os ídolos, os postes ídolos. Os levitas e os sacerdotes ficaram reféns de um sistema pagão dentro da casa do Senhor. A nação inteira praticou o ocultismo, a feitiçaria, invocando o deus Moloque, onde crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, um deus pagão dos filisteus. E esse período da história de Manassés você pode ler no capítulo 21 do mesmo livro de 2 Reis. Mas ele gera um filho chamado Josias. E esse rei Josias, ele vai trazer um grande renovo, um grande avivamento à nação de Judá. A apostasia era tão grande naquela época que quando ele mandou fazer as reformas dentro da casa de Deus, eles encontraram, imaginem, o livro da casa de Deus, a Torá, os princípios da palavra. Quando a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que o livro da lei de Deus deveria ter uma cópia para cada rei, e esse rei deveria ler este livro todos os dias. Se você voltar um pouco antes, no capítulo 22, verso de número 8. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: eu achei o livro na casa do Senhor. E quando ele achou esse livro e mandou consultar a profetisa Ulda, ele toma ciência da gravidade de que aquele livro afirmava que eles não tinham dado ouvidos e que Deus traria a sua ira sobre aquela nação. Verso 13. Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. Possivelmente ele está por ler aquelas passagens do livro de Deuteronômio que Deus disse que traria juízo se a nação se apartasse. E o capítulo 22, ele vai chamar a nação, 23, ele vai chamar a nação para uma renovação da aliança. No capítulo 23, verso 3, o rei se pôs junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, testemunhos, os seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança. No capítulo 23, do verso 4, eu convido você a ler em casa, do 4 ao 14, ele vai renovar o templo, purificar o templo, santificar o templo, porque imaginem, irmãos, ele encontrou o livro de Deus que estava perdido. Há uma igreja hoje apostatada das Escrituras. Há uma igreja hoje distante das Sagradas Escrituras, que não considera a palavra de Deus como a palavra pura, sagrada, santa, que traz para nós a sã doutrina. Há um evangelho muito hoje pautado em show, exibicionismo e menos pautado na sã doutrina. Eles encontram um livro e ele traz uma grande reforma no templo. Ele derruba os ídolos ali, Baal, que foi colocado dentro da casa do Senhor. Outros ídolos, postes ídolos. Ele santifica os levitas, ele santifica os sacerdotes. E no capítulo 23 ainda, verso 21 ao 23,
ele celebrou uma Páscoa, que desde os dias de Samuel, o último juiz, como diz o verso 22, desde os dias dos juízes, eles celebraram a Páscoa. Não tinham mais celebrado a Páscoa com tanta alegria, gratidão, aliança. Talvez eles estivessem celebrando a Páscoa ao longo dos últimos séculos, ritualisticamente, liturgicamente, mas sem revelação. E eu quero falar hoje de manhã esta palavra, desafiando o seu coração, você que me assiste, você que me acompanha ou nos ouvirá após esse culto. Em algum momento você vai ouvir esta palavra. Deus nos chama para celebrarmos a Páscoa hoje com um sentido muito mais amplo, que não é novidade, mas já era algo que estava lá no livro de Êxodo. E nós estamos de quarentena, nós estamos em nossas casas. E aonde surgiu a Páscoa? Em que momento a Páscoa foi instaurada? Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Essa semana, no dia 8, os judeus celebraram a Páscoa no pôr do sol do dia 8, quarta-feira. Eles celebraram a Páscoa e estão celebrando a festa dos pães asmos. Mas o que essa festa tem a dizer para nós? Primeiramente, quando eu era criança, quando chegava a Páscoa, eu sempre perguntei, eu sempre fui de questionar os termos. Por que Páscoa? O que é Páscoa? O que é que Páscoa significa para nós? Para muitos, Páscoa é um coelho. Para muitos, a Páscoa são ovos de chocolate. Para muitos, a Páscoa é bacalhau no restaurante. Só se for pedido para delivery, porque não vai poder comer no restaurante hoje. Mas em nenhum lugar das Escrituras Sagradas fala sobre nenhuma destas coisas. Mas a Páscoa, para os judeus e para nós na nova aliança, a partir do momento em que Jesus ceiou com seus discípulos, eu quero trazer hoje 5 aspectos da Páscoa que você precisa anotar e guardar em seu coração. O primeiro aspecto da Páscoa que nós queremos falar está em Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. Foi aqui que Deus instaurou a Páscoa. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas veja, o verso 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por vós. A palavra passarei traz a palavra literal do que a Páscoa em inglês. Existem 2 palavras em inglês para Páscoa. Uma que é da cultura popular, que até mesmo vem do paganismo, Easter. Mas a Páscoa em inglês é Passover. Passover, to pass, passar, over, sobre, por cima. Porque naquela noite o anjo da morte passaria sobre o Egito e não entraria nas casas onde o sangue do cordeiro estivesse. E Deus estava por afirmar aqui o primeiro aspecto da Páscoa que a igreja precisa celebrar. Em Cristo nós somos guardados, em Cristo nós somos protegidos, em Cristo não haverá condenação. E eu quero dizer, meus queridos, nestes dias de sinais de Deus, de juízos de Deus sobre a terra, essa pandemia quer dizer uma endemia pan, universal, pan é universal, daí a palavra panteísmo, de deuses universais, tudo é Deus, pandemia, essa pandemia universal que tomou o planeta, que nos deixou inertes, que mostra para nós as nossas fraquezas, vulnerabilidades, debilidades, desespero muitas vezes da nossa alma. Eu quero dizer à igreja, você que nos assiste, nós seremos guardados pelo Senhor, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde os seus filhos, que o Senhor guarde a sua descendência, que o Senhor guarde a sua família, mas mais do que nos guardar de Covid-19, Ele nos protegeu da condenação, porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Ele nos protegeu, Ele nos protege. A Páscoa fala do lugar de proteção. Ah, meus queridos, estamos estudando ao longo da semana nas lives, todos os dias, sobre os juízos de Deus do Egito. E são os mesmos juízos no livro do Apocalipse. E Apocalipse é um livro que não é para ter medo, é para ser lido. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse que à medida que os juízos de Deus virão sobre a terra, Deus guardará os seus. Deus protegerá. Eis que te guardarei da hora da provação que advém sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Portanto, a Páscoa é para nos remeter que em Cristo nós somos protegidos. Mas também para os judeus e para a igreja, a Páscoa é um memorial. Um memorial. Veja que o versículo 14 também vai nos dizer, verso 14, este dia vos será por memorial. É uma memória. É por isso que nós precisamos sim celebrar. É por isso que nós não podemos desprezar essa data que está no calendário judaico, que está no calendário gregoriano ocidental do Papa Gregório do ano 2020. Esse calendário que nos guia no mundo ocidental. A Páscoa deve ser celebrada sem coelho, sem chocolate, sem bacalhau. Pode até ter isso dentro da sua casa, mas isso em nenhum momento vai remeter a você o sentido da Páscoa. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:7, celebremos, pois, a Páscoa, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já nos resgatou, como foi dito pelo pastor Felipe, ele nos redimiu. Ele nos transportou, olha o êxodo, ele nos transportou das trevas para o reino da luz, porque Páscoa também para os judeus é êxodo, e êxodo é saída. Êxodo é sair de um lugar para outro. Portanto, o primeiro aspecto da Páscoa que eu trago aqui é a proteção. O segundo, memorial, nós acabamos de ceiar. Nós acabamos de tomar o pão, tomar o cálice e celebrarmos a Ele. Em memória dele, ele disse em Lucas capítulo 22, façam isto em memória de mim. Bebam do pão, comam do pão, bebam do cálice e façam isto em memória de mim. E o celebrareis como solenidade, é uma festa solene. Agora os irmãos imaginem Israel ao longo desde os dias de Samuel até os dias de Josias. Muitos séculos se passaram. Depois de Samuel, façamos as contas. Saul governa 40 anos, Davi governa 40 anos, Salomão governa 40 anos. Depois o reino é dividido em 2 reinos. Depois a nação de Israel governa mais 200 anos, aí 300 anos quase. E depois a nação de Judá continua reinando. Portanto, nós temos séculos em que eles não celebram a Páscoa com solenidade e com memorial. Para os judeus, a Páscoa é o lembrar de que ali surgiu a nação de Israel. Os descendentes de Abraão saem do Egito como escravos e se tornam livres no deserto e vão para a terra prometida. E no Monte Sinai, Deus diz para eles, vós ser-me-eis nação santa, povo eleito e propriedade exclusiva minha. É ali, naquele momento do êxodo, que Deus traz um marco divisor de águas e levanta uma nação dos descendentes de Abraão. Isso é memória. Por isso, hoje de manhã, você que está nos acompanhando, a ceia que o pastor Felipe acabou de ministrar ao nosso coração, é para nos lembrar que houve uma divisão de águas, que Deus nos separou pelo sangue do Cordeiro, nos tirou do pecado, nos tirou do engano e nos transportou para a sua família e para o seu reino, e estamos guardados e protegidos nele, e não haverá nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Este dia vos será por memorial, deixando de lado quarentena, Covid-19, quantos crentes, membros da igreja, até membros da nossa igreja, não participam da ceia.
ceiam a cada 3 meses, 4 meses. Não estão caminhando juntos, não estão celebrando juntos, não estão unidos, caminhando no deserto, juntos na terra prometida, em aliança. É memorial, igreja, não é memorial do Fernando, é memorial da igreja em Cristo. Nós recordamos o que Cristo fez. Cristo não morreu por mim apenas, Ele morreu por todos. Ele morreu pela sua igreja. Terceiro aspecto da refeição da Páscoa, da celebração da Páscoa, é uma refeição de aliança. Veja o capítulo 12, verso 8 e 10. Eu comentei ao longo dessa semana nas lives que os judeus celebram o Seder. É uma refeição da Páscoa. Eles matam, eles comem ali uma refeição juntamente com cálices de vinho, 4 cálices. E o último cálice, o cálice de Elias, as ervas amargas, os pães sem fermento. E eles fazem isso, uma refeição. Nós encontramos hoje até no mundo ocidental, quando empresários vão fazer sociedades, quando empresas se fundem, eles têm o hábito de celebrarem a fusão e a nova empresa formada da união de 2 empresas. Eles vão para um bom restaurante, pedem um bom prato, tomam um bom vinho naquele almoço ou jantar e celebram uma aliança. Sem eles saberem, eles estão fazendo algo que o mundo oriental, o mundo onde nasceu as Sagradas Escrituras, entende muito bem que uma refeição é para ratificar, celebrar a aliança. E aqui nós estamos para lembrar que nesse dia eles comeram, Deus esteve presente porque foi Ele quem pediu aquela refeição da Páscoa e Cristo esteve presente na primeira Páscoa da nova aliança com os seus apóstolos. Nós não estávamos lá, mas os apóstolos estavam lá. Celebraram a Páscoa. O capítulo 12, verso de número 8 diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Que bom, é um carneiro assado. Lembrei ali, pastor Felipe Carneiro Leão. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. É uma refeição. Isso mostra um elemento muito importante, a refeição da aliança que nós fizemos aqui hoje. Que nós vamos fazer à noite, na sua casa, às 18h30. Eu quero encontrar com você para celebrarmos, comermos o pão, bebermos o cálice e celebrarmos a aliança que temos com Cristo em nossas casas. Mas além do aspecto da proteção, além do aspecto memorial, além do aspecto da refeição da aliança, um outro elemento da aliança é que a Páscoa remete-nos a um tempo de saída e de êxodo. Veja comigo o capítulo 12 de Êxodo, verso de número 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque é uma festa que está atrelada à Páscoa. Porque nesse mesmo dia, prestem bem atenção, tirei. Digam comigo, tirei. E é interessante que apesar de Deus ter chamado eles de nação santa, Ele já diz aqui que a nação de Israel, o povo eleito, será uma hoste de exércitos de Deus. A igreja é mais do que família, a igreja também é um exército de soldados guerreiros valentes. Eu tirei as vossas hostes, diga hostes, da terra do Egito, aleluia. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, porque Deus disse que ao comer da Páscoa, a Páscoa tem um outro aspecto, ela está atrelada ao êxodo, é hora de sair. Eu vou dizer de novo que alguns estão viajando, talvez, não estou falando de vocês aqui, alguns às vezes não entendem, é hora de sair, Páscoa é hora de saída.
E lá no Apocalipse nós vamos ter os juízos de Deus sobre a terra e Deus protegerá a igreja e a igreja se recordará de Cristo todos os dias da sua vida e a igreja terá comunhão com Deus comendo a sua mesa e a igreja também será lembrada que ela sairá da grande tribulação vitoriosa, porque Páscoa é também Êxodo. Êxodo. Quem são estes? Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois nós vamos ler no final do culto. Quem são estes que estão vindo da grande tribulação? Quem são estes que estão vindo da grande? Olha aqui um respaldo para mostrar que a igreja passará pela grande tribulação. Então, se esse texto não é a igreja que nós vamos ler, então significa dizer que a igreja, Deus levou uma pelo arrebatamento e deixou uma capenga aqui na terra, seca, esturricada, que vai se converter na tribulação. Deus tem duas igrejas? Deus tem duas noivas? Não. E o anjo pergunta, João pergunta, quem são estes? São os remidos, são os resgatados do Senhor que estão vindo da grande tribulação. Aleluia. Sabe por quê? Porque a Páscoa é saída. Sai de Babilônia. É o grito que Deus dá lá no Apocalipse. Lá no Egito foi, sai do Egito. Lá no Apocalipse é, sai de Babilônia. Sai do sistema, sai do anticristo. Sai do sistema de Faraó. Sai do sistema do mundanismo. É Páscoa. Páscoa é Êxodo. E sabe por que nós vamos sair? Volta lá para o capítulo 12, verso 11. E desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, é a saída. É para comer à pressa, é por isso que eles não comem pão com fermento, porque não deu tempo de levedar a massa. É hora de sair. É hora de caminhar, porque nós somos forasteiros, peregrinos, nós não pertencemos a este mundo, nós vamos sair desse sistema podre e vil de Babilônia, e está reservado para nós no livro do Apocalipse, uma Páscoa semelhante à Páscoa do Egito, cada um nas suas casas, recebendo de Deus, em comunhão com Ele, celebrando o Cordeiro, em memória de Cristo, na refeição de aliança, mas atentos, haverá um êxodo, uma saída. Quando você e eu aceitamos a Cristo, a Páscoa foi aplicada na nossa vida, sabe por quê? Porque a Andréia, que está aqui conosco, a Andréia foi transportada do reino das trevas para o reino do Filho da Luz. Isso é Páscoa. É saída. É tomada de posição. Isso é Páscoa. E todas as vezes que Israel fala a palavra Páscoa, eles entendem. Nós saímos do Egito. Nós saímos das garras de Faraó. Nós saímos da tirania do Egito que nos escravizava. Nós somos livres. Nós fomos constituídos nação. Para nós é a mesma coisa, mas queridos, haverá uma manifestação evidente da parte de Deus, um testemunho vivo de juízo de Deus sobre a terra. E eu não estou falando isso para você ter medo, para você tomar um Rivotril agora e ficar tenso. Não. Bem-aventurados os que leem as palavras do livro do Apocalipse. Bem-aventurados os que guardam. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado quer dizer feliz. E o grito do Apocalipse lá no capítulo 16, 17, 18. Sai de Babilônia. Fuja de Babilônia. Saiam. É um novo êxodo, é um novo êxodo, é uma nova fase para a igreja. Não que seja uma nova instauração de uma nova Páscoa, porque a Páscoa já foi instaurada, ela é a nova e eterna aliança. Mas assim como Israel se esqueceu da Páscoa e nunca mais haviam celebrado uma Páscoa como aquela, e é somente nos dias de Josias, Deus também está reservando uma Páscoa similar, em que a igreja celebrará e verá sinais evidentes dos juízos de Deus, e ela será guardada, não apenas ela, mas todo aquele que crer nele e se refugiar na rocha dos séculos, será guardado, protegido, e o Senhor tirará o seu povo desse sistema vil
e podre de Babilônia, do Egito e de Faraó e Satanás. Mas o aspecto da Páscoa é a proteção, é o memorial, é uma refeição de aliança, é um tempo de êxodo. Mas também a Páscoa para os judeus é a lembrança de que eles entrariam numa terra prometida. Verso 12, capítulo 12, verso 25, diz a palavra de Deus: e uma vez, vamos juntos, 12, 25, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, o Senhor vos dará uma terra prometida, observai este rito. Alô? E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, porque vocês vão para uma terra, vocês vão sair, Páscoa é êxodo, observai este rito. Pergunte à Bíblia, que rito? A Páscoa, o rito da Páscoa. E vocês vão celebrar esta Páscoa. E o versículo 27, respondereis quando os vossos filhos perguntarem, que rito é este? Verso 26, e o 27 é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia. Isso mostra da importância da Páscoa para ser celebrada por nós. Mas, queridos, qual é o sentido da Páscoa? Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, quando Jesus também foi a Jerusalém para morrer na cruz e se entregar por nós, ele já sabia que ele teria essa passagem da Páscoa, que ele mesmo seria o Cordeiro vivo, sacrificado no altar por nós. E eu quero fazê-lo lembrar um momento muito importante da história do ministério de Jesus, quando ele foi para o Monte da Transfiguração. E naquele monte, 2 homens vieram com Deus Pai. Na verdade, os céus desceram, embora algumas religiões do ocultismo gostam de deturpar esta passagem, falando sobre reencarnação. Mas o que esse texto quer nos mostrar de fato é que a morada de Deus naquele momento foi visível aos olhos dos homens. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9. Moisés e Elias vieram e falaram para Jesus acerca da Páscoa que ele iria passar, porque ele sairia de Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém no ministério terreno, mas ele passaria, sairia. E Moisés e Elias conversam com Deus sobre esse momento que vai acontecer na vida de Jesus. Capítulo 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram os 2 varões que estavam ali, que vieram? Isso aqui não é reencarnação, igreja. Isso aqui é a manifestação visível do reino de Deus, porque não foram só Moisés e Elias que vieram. Deus Pai veio também presente e ainda falou com o Filho. E o versículo 31 diz, os quais apareceram em glória. Eles não apareceram na terra, no sentido de andar na terra. Eles apareceram em glória e falavam da sua partida. Aleluia. Eu vou ler de novo. Eles falavam da sua partida. E eu vou falar de novo para que haja uma sinapse espiritual aqui. Eles falavam da sua Páscoa. Partida. Você vai partir. Páscoa é necessário sair. É êxodo. É passagem. É necessário sair. Aliás, os judeus sabem muito bem que Páscoa em inglês, Passover, passar por cima. Mas em hebraico, o que é Páscoa? Pessa. Mas o que é Pessa em hebraico? Não é pêssego, não. O que é Pessa em hebraico? Passagem. O mar vermelho se abriu.
E porque o mar vermelho se abriu, agora Moisés e Elias estão dizendo assim, ó filho de Deus, você está aí como homem e você sabe que já você vai partir da cidade de Jerusalém. Você vai entregar a sua vida na cruz pelos homens e vai transportar esses homens das trevas para o reino da luz e vai ser o primogênito de uma nova criação. E é na Páscoa que vai acontecer a sua partida. A sua partida. E diz a palavra no verso 31 que ele estava para cumprir em Jerusalém. E Pedro, coitado, e seus companheiros achavam-se tão premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E eu acredito que nem eles entenderam o que Moisés e Elias estavam falando para Jesus, de que a Páscoa seria partida. Os irmãos lembram que em Êxodo 12, acabamos de ler, sandália nos pés, cajado na mão, lombos cingidos, e saireis à pressa. Sair é a Páscoa, é saída, é Êxodo. E eu quero chamar a atenção hoje de você que nos assiste, já que temos percebido que no livro de Êxodo, que as pragas e os sinais são vistos no livro do Apocalipse, haverá uma saída de um povo de Deus, desse sistema deste mundo, deste sistema de Babilônia, desse sistema do anticristo, que se levanta contra Cristo com seus valores. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, verso 19, mostrando para nós dessa saída, dessa grande multidão. Os irmãos devem lembrar também que quando eles saíram do Egito, não saíram 10, nem saíram 20. Só de homens saíram 600 mil homens a pé. E a Bíblia diz, sem contar as mulheres e as crianças. Na casa de uma família judia não tem só um filho, não. É 3, 5. Então, se você multiplicar para cada 600 mil homens a pé, pelo menos o mínimo de 3 vezes 6, 1.800. 3 vezes 6, 18. 1.800 mais 1.800.000 mais 600 mil, pelo menos aí 2.400.000 saíram da terra do Egito, ou quase 3 milhões. Eles saíram. Não fique assustado. A população dos Estados Unidos são mais de 300 milhões de habitantes. A população do Brasil já é mais de 200 milhões de habitantes. O que são 3 milhões? E esses 3 milhões saíram da terra do Egito. Como a Bíblia também vai dizer que o IBGE do céu não conseguiu contar a multidão que saiu da grande tribulação, vendo sinais, prodígios e maravilhas, multidões que se converterão nessa Páscoa do Apocalipse. E o grito do Egito foi, sai do Egito. Agora o grito no Apocalipse, saiam de Babilônia, deste sistema. Lá é saiam da tirania de Faraó, aqui é saiam desse sistema podre, vil do anticristo. Deus está nos reservando um novo êxodo, uma nova saída. E assim como Josias celebrou aquela Páscoa, como nunca havia sido celebrada desde os dias de Samuel, eu desafio a igreja a pensar sobre não sobre uma nova Páscoa, a Páscoa que Cristo já aplicou na nossa vida, que foi aplicada na própria vida dele e na vida do seu povo Israel. Haverá uma aplicação dessa Páscoa sobre as nações da terra e veremos sinais, juízos de Deus, mas haverá muita conversão. E o capítulo 6, verso 19 do Apocalipse, diz a palavra do Senhor. Vamos ler. Eu falei 6:19, mas na verdade é o 7:9. 7:9. Apocalipse 7, verso 9. Vamos ler todos juntos? E depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, todos
vestidos, vamos, de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Agora preste bem atenção, verso 13. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? Vamos ler todos o 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha a saída, olha o êxodo. Eles estão saindo de onde? Não é do milênio, não. Eles estão saindo da grande tribulação. Sabe por quê? Porque a igreja passará pela grande tribulação e será a testemunha de Deus. E será a boca de Deus. E sinais e prodígios serão vistos como foram vistos na terra do Egito. E o Senhor dirá uma voz muito clara para este povo: fujam de Babilônia, saiam desse sistema, não se misturem com esse sistema, porque vocês serão para mim uma nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E quem são estes que estão vindo da grande tribulação? São os remidos. São os que lavaram as suas vestes. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Pois o Cordeiro, verso 17, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus, e eu quero desafiar você a refletir sobre esta Páscoa. Nós estamos prestes, no tempo de Deus, no calendário de Deus, de sairmos desse sistema, de sairmos desta terra, de sairmos deste mundo marcado, influenciado e regido pelo Deus deste século. E nós oramos para que a graça maravilhosa de Deus guarde a sua vida, proteja a sua vida, dirija a sua vida todos os dias que estão à nossa frente. Sabemos que numa hora como essa, o medo nos assola. As angústias, a perplexidade, os traumas, às vezes, de pensarmos aí no aspecto econômico, de tantas coisas que têm acontecido sobre a terra nesse período. Deus está admoestando a igreja, admoestando as nações, corrigindo as nações e chamando as nações para, juntamente com a igreja, testemunharem da verdadeira Páscoa, deste tempo, desta celebração. E eu quero voltar com você para o capítulo de Reis, 2 Reis, verso 23. 2 Reis, verso 23. A Páscoa é um êxodo. A Páscoa é uma saída. A Páscoa nos chama para esse tempo em que Deus nos protegerá, Deus nos guardará, e estaremos com Ele também celebrando em refeição de aliança um memorial, mas também a lembrança viva de que a Páscoa é êxodo, é saída. Nós sairemos, eles saíram do Egito, Jesus saiu de Jerusalém, e nós saímos do pecado, do sistema deste mundo, e em breve sairemos desta terra para um novo céu e para uma nova terra. Capítulo 23 do livro de Reis, vamos abrir comigo, e eu convido você a ler
essa palavra mais uma vez. Verso 22, capítulo 23, verso 22. Juntos, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Nunca se celebrou tal Páscoa. Aleluia! Nunca se celebrou tal Páscoa. Que Deus abençoe. E eu quero convidar você a ficar de pé, você que está aqui no santuário, você que está em sua casa, assistindo e participando desse culto. Não é só assistindo, é participando. Você pode agora ficar em pé. Vamos cantar no altar de adoração. Seja Cristo exaltado, Jesus, o Filho de Deus. No altar de adoração. No altar de adoração. Vamos adorar, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos pedir a Deus, neste momento, que o Senhor conforte o seu coração. Que você celebre essa Páscoa hoje de manhã em família. Guarde esta palavra. O Senhor tem te protegido, o Senhor tem te guardado. Ele tem te chamado para você guardar como memorial esse momento de celebração, esse marco divisor de águas na sua vida. Mas também participar com Ele da refeição de aliança. Mas também lembrar que Páscoa é saída. Mas também lembrar que nós iremos para uma terra prometida. Uma terra de plenitude, onde o pecado não prevalecerá. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, o nosso coração. Nós entregamos diante de Ti as nossas expectativas, os nossos temores, os nossos medos, anseios. Ó Deus, nós entregamos diante de Ti este exército, estas hostes do inferno, das trevas, deste mundo, das potestades, dos principados, das nações que se levantam contra nós, assim como lá no Egito, as hostes do Egito, os exércitos se levantavam contra Israel. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E nós queremos te pedir hoje, neste dia em que celebramos em casa, a verdadeira Páscoa que é Cristo, que já nos transportou das trevas para o Teu reino, para o reino do Teu Filho, para que o Senhor continue, como tem sido até aqui, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando, nos dando livramento, provendo, suprindo. E nós queremos proclamar que hoje, levantando a nossa mão direita, que o Senhor trará, como já tem trazido, juízo sobre a terra, como foi no Egito. Mas que no meio destes juízos, a nossa família se arrependa. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos se arrependam e eles vejam pelos sinais dos juízos do Senhor, eles possam ter um coração arrependido, um coração quebrantado e não entrarem em desespero, mas buscarem no meio desse desespero a salvação, porque Ele vem para nos salvar. O Senhor virá para nos salvar. O Senhor virá para nos proteger nesses dias maus. O Senhor virá para guardar a tua igreja. O Senhor virá para nos levar no novo êxodo a sairmos de Babilônia, a sairmos deste mundo vil, podre e a nos dar plenitude. Quem são estes que estão de vestes brancas? Disse João. Quem são estes que estão de vestes brancas e cingidos? Estes vieram da grande tribulação. Estes vieram da grande tribulação. Estes saíram deste sistema, porque o Senhor os guardou, o Senhor os protegeu. E é isso que nós te pedimos, ó Deus. Venha guardar a cada família da nossa igreja. Venha guardar este irmão, esta irmã que nos assiste. Venha nos dar a certeza de que mesmo enfrentando densas trevas, haverá livramentos. Haverá provisão, haverá proteção, haverá cuidado. Que o Senhor guarde a nossa saúde de toda a praga do Covid-19. Que o Senhor guarde o teu coração, guarde de taquicardia, de pressão alta, de suicídio, de medo, de desespero. Que o Senhor guarde a tua despensa. Que o Senhor guarde o teu lar, a tua casa, os teus filhos, a tua descendência. Que o Senhor guarde os teus negócios. Guarde a empresa, guarde o seu trabalho,
que Ele continue provendo, suprindo cada uma das suas necessidades, porque Páscoa também é proteção, é livramento, é saída, é memorial, é refeição. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Feliz Páscoa.